Convido Sua Excelência, o prefeito Leonor Lopes Melhorança, para sentar-se à esquerda do presidente em exercício do Poder Legislativo, Hamilton Luiz Ferreira de Souza. Presidente, é claro, nesta audiência pública. Convido Sua Excelência, o vice-prefeito Elvis da Costa Muti, para também fazer parte da bancada presidencial. Convido o nosso controlador-geral do município, Jorge Braz, para ocupar a bancada lateral. Nosso assessor, Marcelo Badini Gonçalves. Felipe Negro, secretário de Planejamento. Ana Lívia, nossa contadora. Secretária Municipal de Saúde, Lauro Dias Orato, na bancada lateral. Sua Excelência, vereador Tiago Romito Bom. Secretário de Governo, Robson Pinto da Silva. Registramos e agradecemos a presença do secretário de Indústria e Comércio, Vitor Garcia, secretário municipal de Administração, Ronaldo Moisés, secretário de Agricultura, Anísio Coelho Costa, chefe de gabinete, Gilberto Salomão Filho, André Chupeta, secretário municipal de Esportes, Lucas, subsecretário de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, servidores da Secretaria Municipal de Saúde, servidores. Audiência pública, segundo quadrimestre de 2023. Relatores, prefeito Leonor Lopes Melhorança, secretário de Planejamento e Orçamento, Felipe Nery Gerck Naegeli, Marcelo Badini Gonçalves, assessor, Ana Lívia Pérez Villanova Fassura, contadora, Tânia Maria Barros da Silva Lopes, secretária de Fazenda, Jorge Braz Cardoso Ferreira, controlador-geral. Objetivos: atender ao artigo 9º, parágrafo 4º e artigo 48, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 9º, parágrafo 4º. Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Registro também a presença de Sua Excelência o vereador André Luiz Cruz Mion. Tem a palavra o relator Marcelo Badini. Bom dia a todos. Iremos apresentar em audiência pública o relatório resumido da execução orçamentária referente ao segundo quadrimestre de 2023. Será uma apresentação objetiva e, ao final, fica franqueada a palavra a todos. As metas que iremos avaliar: a execução da receita, a receita corrente líquida, o resultado orçamentário, o resultado financeiro, a evolução e execução orçamentária, a gestão dos índices constitucionais, educação Fundeb, saúde, gasto com pessoal, receitas e despesas previdenciárias e o saldo financeiro. Na execução da receita, até o segundo quadrimestre de 2023, uma previsão inicial de 130.390 e uma receita realizada de 98.070, representando 75,21%.
No comparativo arrecadado no segundo quadrimestre de 22 e segundo quadrimestre de 23, tem uma variação negativa de R$ 2.619.817,10, representando 2,6%. Da receita corrente líquida. A receita corrente líquida dos últimos 12 meses totalizou a importância de R$ 125.130.241,90. A base de apuração da corrente líquida é o valor do mês atual somando aos 11 meses anteriores e serve como parâmetro para apurar os índices condicionais de gasto com pessoal e dívida pública consolidada. No comparativo, segundo quadrimestre de 22 com o segundo quadrimestre de 23, tivemos uma variação negativa de R$ 19.302.475,70, 144 milhões em 22 e 125 milhões em 23. Do resultado orçamentário, receita, despesas empenhadas. Ao compararmos as receitas arrecadadas com as despesas empenhadas até o segundo quadrimestre de 23, temos a seguinte situação: receita arrecadada no montante de 98 milhões e despesas empenhadas 116 milhões, o que representa um percentual aplicado sobre a receita de 18,98%. O resultado demonstra que o município encerrou o segundo quadrimestre com um déficit orçamentário de 18 milhões. O que seria esses 18 milhões? Empenhos estimativos, empenhados até dezembro, contratos, incluindo convênios, e a execução orçamentária até dezembro de 23. Resultado orçamentário, receita e despesas empenhadas. O segundo quadrimestre de 23 e segundo quadrimestre de 22. No comparativo de receita arrecadada, tivemos uma variação de 2.619 negativo. No comparativo com a despesa empenhada, uma variação positiva de 17.844, trazendo um resultado de menos 20.473.978,40. Do resultado financeiro, receita e despesas liquidadas. Observe que as receitas foram realizadas no montante de 98.070, enquanto que as despesas liquidadas no montante de 100.559, o que representa um percentual sobre a corrente líquida de 2,54%. Também um déficit de 1.717.000, que é justificado com o superávit aberto do exercício anterior. Do resultado financeiro. Ainda no resultado financeiro, receita e despesa liquidadas. No comparativo do segundo período de 22 com 23, temos uma receita negativa de 2.619 no comparativo e uma despesa positiva de 1.717, que é o resultado do superávit do exercício anterior, resultando uma variação de negativa de 4.337.002,30. Das despesas com saúde e ensino, que são as prioridades do governo, disciplinado pela Constituição e por leis específicas, que estabelece percentuais mínimos de aplicação de 15% em saúde e 25% em educação e 54% de limite teto com gasto com pessoal. Na educação, numa manutenção e desenvolvimento do ensino, do mínimo de 25%, o total da receita representou 45.621.340,30, enquanto que as despesas somaram um montante de 13.838.439,74, que corresponde ao percentual aplicado de 30,33% no segundo quadrimestre de 23. Vale observar que o mínimo constitucional é de 25%. No comparativo, na manutenção e desenvolvimento do ensino, do segundo quadrimestre de 22 com 23, uma variação positiva na receita de 6,83% e com despesa em MDE de 15,31%. Da educação Fundeb, do mínimo de 70%, na remuneração dos profissionais da educação básica, tivemos recurso arrecadado de R$ 10.293.399,90, quanto o valor aplicado de R$ 9.598.798,06, correspondendo a 93,25% aplicado. Portanto, bem acima dos 70% estabelecido pela lei. No comparativo, 22, segundo quadrimestre com 23, segundo quadrimestre, tivemos uma variação positiva na receita de 11,59 e na despesa de 9,21. Na saúde, emenda constitucional 29,
do mínimo de 15%. Do total das receitas que serve para a base de cálculo de apuração, tivemos a arrecadação de R$ 44.551.063,80, enquanto que a despesa liquidada somaram um montante de R$ 9.357.461,30, correspondendo a 21%. Lembrando do mínimo de 15% na aplicação em saúde. Do total da despesa liquidada em saúde, se juntarmos todos os recursos, incluindo ordinários e o recurso fundo a fundo, alcançou um montante de R$ 21.223.941,10 aplicado até o segundo quadrimestre. No comparativo saúde, do mínimo de 15%, uma variação positiva entre o segundo quadrimestre 22 e 23 de 6,74%, e na receita e 5,11% na despesa. Do gasto com pessoal. As despesas com pessoal e encargos sociais possuem o limite máximo estabelecido pelo Poder Executivo de 54% da corrente líquida. A receita corrente líquida apurada no período de setembro de 22 a agosto de 23 foi de R$ 125.130.241,90 e a despesa de R$ 64.451.030,61, representando 51,69% da receita corrente líquida. Das receitas e despesas previdenciárias transferidas ao IPANC, apurou-se um superávit no segundo quadrimestre de 23, em que a receita previdenciária alcançou um montante de R$ 15.798.605,10 e as despesas liquidadas no mesmo período de R$ 13.671.773,60, apresentando um resultado positivo de R$ 2.126.831,50. Portanto, a receita bem maior do que a despesa. No comparativo das receitas, uma variação do mesmo quadrimestre anterior com o atual, uma variação negativa de 4,61, a despesa liquidada positiva de 10,49, com resultado de menos 49,22. Do saldo financeiro do segundo quadrimestre de 23, o saldo em banco em 31 de 8 de 23. Prefeitura, 15.122.552,71. Do Fundo Municipal de Saúde, 12.219.229,39. Do Fundo Municipal de Assistência Social, 1.034.731,64. Do Fundo Municipal da Criança e Adolescente, 42.671,67. E do IPANC, 17.193.312,66 em caixa. Totalizando caixa do município, R$ 45.612.498,07. São essas informações referentes ao segundo quadrimestre de 2023, do relatório resumido da execução orçamentária, e fica, então, franqueada a palavra aos senhores. Marcelo, bom dia primeiramente a todos. Só uma dúvida, dos 21 milhões liquidados da saúde, quanto foi efetivamente pago? Você tem essa informação? Vereador, bom dia. Aqui em mãos não tenho, mas o liquidado, o pago representa na linha o liquidado. Está caminhando junto? Isso. Só isso, obrigado. Isso. Só uma observação, vereador. Até em decorrência do recurso, há liquidação ao pagamento, obedecendo a ordem cronológica. Houve a liquidação, haverá o pagamento. Tá, e está obedecendo a ordem cronológica. Sim. Mais alguém? Prefeito? Podemos, então, passar à apresentação da saúde.
Travou. Alô. Registrar e agradecer a presença da Procuradora-Geral do Município, doutora Thaís Saporetti de Azevedo. Só um minutinho, por gentileza, só reiniciar o computador. Marcelo, só fazer um comentário. Pode abrir já o da saúde? Só queria deixar registrado. Despesa com pessoal, 51,3%. E a gente mostra aí que a arrecadação caiu de 144 milhões para 125. E essa diferença principalmente é devido ao recurso da SEDAI que entrou em setembro de 2021. Então agora, esse é o último quadrimestre que a gente corrige essa, em tese, de distorção de uma receita abrupta que a gente teve em uma vez só. Então, se a gente pegar ali o gasto com o pessoal que está em 64 milhões, e se fosse mantida aquela receita, que não é uma receita real, de 144 milhões, a nossa despesa com o pessoal estaria em 44%, e não 51,3% como está hoje. Então, a gente está no limite e vamos estar trabalhando dentro da Prefeitura para que a gente possa manter esse limite que a arrecadação melhore gradativamente, sem aumentar o custo para o contribuinte, que é o que? Aumentar a IPTU, aumentar a ISS, aumentar a taxa de iluminação pública. Então, a gente está administrando esse gasto. Queria também registrar a questão do auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem e enfermeiro, que a gente vai estar enviando para a Câmara na semana que vem um projeto de lei, porque, na verdade, o governo federal criou um projeto e não está concluso no Supremo Tribunal Federal, não está claro como é esse pagamento. O governo fez, a gente tem uma planilha na Prefeitura de todos os técnicos de enfermagem e enfermeiro, que o valor é para enfermeiro praticamente zero, e para o técnico de enfermagem somente alguns têm recurso para receber. Então, a gente vai estar enviando para a Câmara uma autorização da Câmara para que a gente possa repassar a esses servidores, tanto da Prefeitura quanto do hospital, o pagamento dessa diferença que Brasília mandou para cá, de maio a setembro. E existe uma discussão grande em Brasília se é vencimento ou se é remuneração, não é, doutora? Então, o vencimento, que está lá 3.350, 4.750, é o que o servidor gostaria que fosse. E, além disso, ele receber hora extra, receber triênio, receber progressão e tudo mais. E não é o que Brasília está entendendo. Brasília está pegando a remuneração total desses servidores, somando salário, hora extra, triênio, gratificação e tudo, e diz, olha, o mínimo que tem que pagar é 3.350 para 44 horas. E aí, se a Prefeitura está pagando 3.351, ele não manda nada para a Prefeitura. Então, a princípio, eu tinha até um entendimento da gente implantar, já no plano de cargos e salário desses servidores, o piso novo de Brasília, retirando a progressão, mas mantido o triênio. Só que nós também chegamos à conclusão que fazer isso a gente vai prejudicar o município, porque provavelmente Brasília vai apurar a folha no mês seguinte e vai dizer, ó, já que lá em Cordeiro já se paga, eu não vou mandar a diferença salarial. Então, enquanto o Supremo Tribunal não resolve se é 44 horas, se é 40 horas, se é 20 horas, se é remuneração ou se é vencimento, a gente vai pedir à Câmara autorização para repassar exclusivamente o que está no site do InvestSUS, planilhado em Excel, vou publicar em Diário Oficial, nome do servidor e o valor que Brasília mandou. E aí a gente vai repassar isso no contra-cheque. É a metodologia padrão que todos os municípios estão adotando, e isso, infelizmente, vai vir para a Câmara, os vereadores vão ser cobrados, e aí é uma ilusão que foi criada, porque na prática a lei não está conclusa. E aí a gente vai repassar para alguns, e alguns não vão receber ainda algum valor, principalmente o caso dos enfermeiros e de alguns técnicos de enfermagem com mais tempo de casa. Já no hospital, a gente tem um contrato vigente com a OS, e esse contrato vigente, a gente paga um piso que está lá no edital, e a gente vai fazer a mesma coisa, não vamos aditivar salário no contrato, a gente vai pedir à Câmara uma autorização de lei específica para que seja repassado à empresa o valor do que Brasília mandou pelo Ministério da Saúde e esse valor seja pago como complemento salarial. Quando concluso, pode ter certeza que eu vou estar enviando o projeto em definitivo e discutir em definitivo com a categoria algo mais concreto. Mas isso é o que está posto, é o que temos para hoje. Então já fica aí meu registro na audiência sobre o assunto, porque não é má vontade do Executivo, mas eu tinha preocupação de enviar um projeto mais dentro da realidade, que fosse para resolver. Não vai ser resolvido agora, e qualquer coisa que for falado fora disso vai ser ilusão,
para enganar o servidor, então prefiro ser transparente, falar com a verdade. Quanto ao déficit orçamentário, é importante registrar, como o Marcelo já disse, são os empenhos que são feitos durante o ano para contratos vigentes até dezembro, inclusive contratos vigentes já para o ano que vem, que vão ficar com réis a pagar. Então, cria-se esse déficit, principalmente no primeiro e segundo quadrimestre. Quando a gente chega no próximo quadrimestre, que é fevereiro, é o ano fechado, eu não posso virar um ano com 15 milhões de déficit orçamentário, senão a prefeitura vai deixar de pagar fornecedor. Então, eu estou acompanhando esses dados. Também fica aqui registrado que não é nenhuma irresponsabilidade por parte do Executivo de não estar monitorando. Temos sim queda de arrecadação, todo mundo sabe, mas estamos trabalhando para que a gente consiga honrar todos os compromissos, pagando a folha dentro do mês. Já pagamos o 13º no mês de julho. O Instituto de Pensão, estamos em dia, salvo talvez a boleta do mês, que vence 25 de agosto, 25 de setembro. Isso, de fato, o município paga, às vezes, com 10, 15, 20, até 30 dias de atraso, mas o cálculo do município está em dia com a certidão previdenciária. Então, logo, é fake news dizer que a prefeitura deve fortuna ao Instituto de Pensão. Se no passado tivesse tido preocupação que tem hoje com o Instituto, certamente o Instituto hoje teria 400 milhões em caixa, e a gente não estaria aqui comemorando que ele saiu de 1,5 milhão quando eu assumi para ter hoje 17 milhões. Nós já transferimos para o Instituto, desde que assumimos o mandato, 30 milhões em aporte e já pagamos ao Instituto parcelamentos em 3,5 milhões até o mês de agosto. Então, não fiz nenhum parcelamento, porque estou em dia, até agora, com os pagamentos, e estamos em dia com os parcelamentos do passado. Lamento, às vezes, informações que são disseminadas de forma incorreta. Concordo em ser cobrado que eu tenho que pagar em dia, sem dúvida. E se tiver que atrasar, também não vou fugir da responsabilidade de vir aqui na audiência pública e explicar por que atrasou e por que parcelou. Mas, graças a Deus, 2021 está todo pago, 2022 está todo pago, e 2023 também está pago, salvo talvez a de agosto e a de setembro agora que venceu, que a gente tem se esforçado sempre para pagar a folha dentro do mês. E registro também que desde o início do mandato, todas as rescisões de servidores que saem, que pedem conta, cargo comissionado que é exonerado, a gente vem buscando pagar essas rescisões para evitar a judicialização. Pagando também, desde o início do mandato, com muita preocupação, muitas e muitas licença-prêmio, sem escolher, sendo feito com critério de distribuição. Nós temos diversos servidores com 20, 30, 35 meses de licença-prêmio. E isso dá em torno de 25 a 30 milhões de licenças-prêmios vencidas e férias vencidas também. Então, é uma dívida enorme que o município tem com os servidores, que tem que estar administrando. E isso tudo está ali dentro dos 51%. Então, a gente tem que pagar a folha, tem que cumprir plano de cargo e salário, tem que cumprir os pisos federais, tem que cumprir o aporte com o IPANC também, porque o Instituto hoje precisa desse recurso para manter sua folha em dia com os aposentados, e a gente ainda tem que estar honrando essas licenças-prêmios, essas férias. E, quanto aos cargos comissionados, que é um assunto muito falado, realmente criei 77 cargos ano passado, foi alvo de denúncia no Tribunal de Contas e arquivado pelo Tribunal de Contas. Inclusive, Cordeiro é um dos municípios que tem o menor número de cargo comissionado no estado do Rio de Janeiro, tirado do próprio sistema do Tribunal de Contas. Não tem o cargo criado por RPA, não tem o cargo fantasma e não tem o cargo fora de contratação sem ser de cargo comissionado, publicado em Diário Oficial, com portaria, de tanto de exoneração quanto de nomeação. Então, são responsabilidades que eu tenho como prefeito, com o povo que me elegeu, e com todos que também não me elegeram, porque eu governo para todo mundo, que a gente tem que cumprir esses cargos comissionados, folha de pagamento, e se houver qualquer momento de ter que reduzir folha, com certeza a gente vai cumprir o que está na legislação para fazer a redução dessa folha, se necessário for. Muitos municípios já estão fazendo isso, demitindo aí 500, 600, 700 funcionários, e a gente, graças a Deus, está em setembro e ainda não chegamos a essa necessidade, e o próprio governo federal já manifestou que o FPM esse ano está prometido pelo próprio presidente da República, que não vai cair para os municípios, assim a gente espera. O royalties do petróleo, a gente espera que volte a ter uma pequena melhora para esse fim de ano, afinal de contas a gasolina e o diesel aumentou 14%, o governo tirou as desonerações de impostos do diesel, então provavelmente isso vai melhorar a arrecadação, e fica a nossa perda de ICMS, que certamente essa a gente não vai conseguir ter reposição muito positiva. O governo federal está enviando, via Estado, R$230 mil mês para compensar o ICMS do ano passado. Então, a gente está acompanhando, é um momento de turbulência, de ventos mais fortes, mas o navio está sendo comandado pelo capitão. Obrigado.
Marcelo. Uma parte, Marcelo. Uma parte, por favor, Marcelo. Será que é o microfone aqui? Será que é esse? Não, mas será que é esse que está dando microfonia? Bom, só fazer uma observação nas falas do prefeito. Primeiro, agradecer ele, confirmar o que eu falei em sessão, que ele estava devendo ao IPANC, o repasse. Então, eu agradeço ele estar confirmando isso, porque realmente ele pagou um mês para poder tirar a CRP, e eu acompanhei o pagamento, era dia 25, no portal, e realmente agosto e setembro está sem pagar. Então, obrigado por confirmar o que eu tinha dito. Em relação ao gasto com pessoal, eu parabenizo por estar 51,69, mas, ao mesmo tempo, eu esboço uma preocupação, porque fica claro para mim que, sem tomar nenhuma medida, o funcionalismo pode ter certeza que ano que vem também não vai ter reajuste, bem como o magistério. Então, na verdade, o plano, pelo que eu entendo de plano, ele não está sendo cumprido. Isso é minha opinião. E, em relação à questão da enfermagem, né, eu tenho uma cartilha do governo federal que fala sobre onde deve incidir ou não a questão do valor total. Então, eu tenho um entendimento que, realmente, o complemento não é o que muitos esperam, mas é um complemento, e qualquer coisa que entra, eu acho que ajuda. E só uma observação, que eu parabenizo a gestão por estar cumprindo até então, entre aspas, o repasse do IPANC. Mas, mais uma vez, eu vou contra e de encontro às palavras do prefeito, onde ele quer falar do passado. Eu vou dar um exemplo. Então, quer dizer, porque pagou até agora, não precisa pagar mais? Então, a secretária de Educação forneceu merenda até agora, então agora não precisa mais, forneceu 9 meses. Então, a gente tem que acabar com essa mentalidade. A gente sabe que a arrecadação caiu, já era esperado, isso não foi surpresa para ninguém. Então, se hoje a gente está com esse déficit em relação a empenhos e tudo, isso realmente acontece, mas mostra que não está havendo uma boa gestão sobre o que pode ser empenhado e gasto ou não. É hora de contingenciamento de despesas, na minha opinião. Então, vamos aguardar, né? Nós temos ainda aí 4 meses pela frente, tem um outro quadrimestre, e de tudo que eu disse, o que mais me preocupa é em relação ao limite, não por extrapolar os 54, mas olhando para o futuro, vendo dificuldade em ano que vem, mantendo esse limite, você conseguir fazer o reajuste do funcionário e bem como também atender a todos os níveis do magistério, porque já está acontecendo um achatamento, isso é fato. Era só isso. Deixa eu só complementar as falas aqui rapidinho. Eu vi ali, estou com a outra prestação de contas aqui do primeiro quadrimestre, estou acompanhando, e eu tinha visto, com relação aos aportes da alíquota suplementar do Instituto de Pensão, e tenho visto que os últimos meses têm sido pagos com a cota, com a cota da SEDAI. É lógico que a gente sabe que tem, vamos dizer assim, esse cheque especial que a prefeitura tem lá, que é uma bolsa que a gente acaba, que é um recurso a ser utilizado, mas eu queria, vamos dizer assim, deixar um alerta que em outros momentos não existia esse recurso. Graças a Deus que existe esse recurso, que senão talvez a gente estaria hoje passando por situações em que já passamos no passado, né? Apesar de ter aí 17 milhões, se não me engano, no saldo do Instituto de Pensão, quando você não faz o aporte mensal, você está incorrendo também em um problema no próprio CRP. E aí, ainda bem que existe o aporte da SEDAI, porque com esse dinheiro já se pagou 2 meses, né? Já se liquidou 2 meses, na verdade, e metade do mês de julho, se eu não me engano. Então, quase metade do mês de julho, da alíquota suplementar. Então, é algo que é atípico, como o prefeito foi feliz em dizer, a receita da SEDAI foi atípica, ela não deve ocorrer novamente, né, algo tão extraordinário, e a gente espera que a gente, em algum momento, consiga equilibrar. A gente sabe que a conta é difícil, né, André? A gente passou por isso, sabe que a conta é difícil, sabe que administrar isso é complicado, mas é para isso que a gente está aqui, e justamente para ajudar, justamente para orientar, alertar, salientar as coisas que a gente acha que é importante e deixar aqui, né, o meu asterisco com esse alerta aí com relação ao aporte da SEDAI, que é uma receita que eu acho que dificilmente a gente vai acontecer de novo de um município ter quase 20 milhões de reais de uma receita extra, né, para suportar essa despesa aí que mês a mês agora vem acontecendo, e perguntar, né, se o município tem alguma previsão de, por exemplo, nos meses de outubro, novembro, dezembro,
de não utilizar esse recurso da SEDAI, né? Porque, na verdade, é algo anormal, é algo fora da curva. Então, vamos lá. Vereador, a respeito do achatamento, então, fico feliz de eu não ser um prefeito populista, porque realmente, se ano que vem não puder dar aumento, eu não vou dar. Eu vou vir aqui na Câmara, vou prestar conta, vou chamar o sindicato, vou explicar, vou chamar o servidor público, vou explicar. Porque eu não acho que o plano de cargo e salário que a gente votou aqui na Câmara está sendo rasgado. Na verdade, ele está sendo cumprido. Porque a cada 3 anos o servidor tem um triênio de 5%, a cada 3 anos ele também tem uma progressão de 3%. Então, existe um plano de cargos, ele tem que ser cumprido, e aí não é pura e simplesmente um salário mínimo de R$ 1.320, você aplica 8% sobre esse salário. Quando você tem uma carreira, você tem servidores, principalmente na prefeitura, com 20 anos, 25 anos, eles já estão progredindo na carreira. Então, eles têm um salário já superior a quem está no primeiro nível. Então, a gente está buscando atender, cumprir o salário mínimo, respeitando a progressão, que foi o nível 1 que a gente aumentou esse ano. Provavelmente, ano que vem, o nível 2 vai ser contemplado. Quanto ao plano de cargo e salário dos professores, o dinheiro que o Fundeb mandou, Marcelo, se você verificar aí, eu acho que até caiu a arrecadação esse ano. Então, assim, é algo bizarro. O governo federal aumenta em 33% o salário dos professores e não aumenta o repasse. Esse ano ele aumentou em 14,98% e não aumentou o repasse. Então, não vou mentir para os professores. O que a gente está fazendo, e eu falei isso na audiência pública, falei isso com diversos advogados e falei com os professores. Quem está no início da carreira, nesse ano até o nível 5, foi contemplado com aumento. Quem ficou do nível 6 para cima é o entendimento que nós temos e é o plano que a gente entende que é legal. Ganha acima da progressão de 3%, logo a gente não aplicou aumento. É dolorido? É triste? Gostaria de dar aumento? Gostaria. Mas a gente tem que priorizar quem ganha menos, são os professores que estão no início da carreira. Então, a gente está cumprindo, sim, o plano de cargo e salário com os professores, respeito sua opinião, nós não vamos chegar a conclusão nenhuma, que você vai defender uma situação, eu vou defender a outra. Né? Questão de opinião e questão de momento. Né? E a questão do IPANC, quando eu falo, eu não estou falando do governo passado, não é isso. Você foi secretário do governo passado, o vereador Tiago foi também, você foi candidato comigo, me apoiou, e agora nós estamos cada um para um lado, até já falei. O senhor não vejo nem como oposição nem governo, sou independente. Vejo dessa forma e respeito. Pelo município, discordo de algumas falas, mas assim, o IPANC, o que a gente percebe, e você sabe disso, que se ao longo de todos os 40 anos que o Instituto tem, 35 anos, o Instituto tivesse tido os aportes mês a mês cumprido, os repasses mês a mês cumprido, certamente ele teria pelo menos 50, 70, 80, 100 milhões em caixa. Ele não teve isso. Então, você pega, eu fiz um resumo aqui, que a contabilidade fez para mim, de 2013 a 2016, foi pago de parcelamento ao IPANC 384 mil. Então, provavelmente, pagou o que deveria pagar no mês. Em 4 anos, pagou 384 mil. Na gestão passada, de 2017 a 2020, pagou 2 milhões e 316 mil de parcelamento. E começou a implantar o aporte, que foi pago 14 milhões e 800. Na nossa gestão, de 2021 a 2023 até agosto, que é essa planilha, a gente já pagou de parcelamento 3 milhões e 522 e a gente já fez de aporte 30 milhões e 665. Então, essa conta chegou agora, estourou no nosso governo, vai continuar estourado para os próximos governos, e a gente tem que tratar com seriedade esse assunto e dar o máximo de transparência para as pessoas, porque o aposentado recebe hoje da prefeitura. Então, não tem mais aquela ilusão que teve em tempos atrás, com o vereador Tiago, teve o recurso da SEDAI, usamos para pagar o IPANC, eu, inclusive, quando esse dinheiro veio, Marcelo é testemunha, eu falei, vamos pagar isso tudo para o IPANC, de parcelamento e quitar, porque é um dinheiro que veio e daqui a pouco vai precisar, porque a gente sabe que a arrecadação vai ser boa um período, vai ser ruim em outro. E provavelmente em 4 anos, falando de Brasil, vai ter oscilação, não existe uma maré perfeita para nenhum governante. Ele vai ter uma arrecadação boa em um ano, provavelmente ruim em outro ano. Então, o repasse do IPANC está em 30 milhões, provavelmente vai fechar o ano aí, o mandato em quase 50 milhões, e o próximo governo vai ter que aportar 60 milhões. E aí você tem que chegar para o servidor e falar a verdade. Você vai ter aumento do plano de cargo e salário, 7, 8, 10%, e vai deixar de pagar o IPANC para implantar o aumento? É esse o debate que a gente vai ficar. A gente já está no limite de 51 de folha. Aí você vai deixar de fazer outros tipos de investimento para investir na folha se já está no limite? É um problema sério. E a gente tem tido o quê? Um nível de aposentadoria grande, que isso vai abrir margem na folha com o tempo. Então, provavelmente, daqui a um ano, a gente não fez concurso ainda, vamos fazer. Provavelmente vai cair para 48 daqui a um ano, para 47. Aí vai todo mundo dizer, abriu uma margem, vamos aplicar o aumento?
mas a gente sabe que tem que repor essas vagas que vão abrir com as aposentadorias. Secretaria de Obras, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde. Então, vai ter que criar esses novos cargos para repreencher essas vagas. Tanto é que, quando eu mando aqui para a Câmara impacto financeiro hoje, a gente faz extinção, às vezes, de 4 cargos de professor e dá para criar mais um aumento de funcionário de professor, mesmo que a gente criou cargo aqui, de médico que a gente criou cargo aqui, só com a extinção dos cargos que foram. Aliviou para a prefeitura? Muito. Só que pesou para o IPANC. E quem paga a conta do IPANC? Prefeitura. Então, a gente vai ter que saber que tem que administrar isso daí e as pessoas têm que entender. O aposentado e também o ativo, porque quem paga a conta é o ativo. E a gente, no passado, não dos últimos 4 anos, que eu quero deixar claro, no passado como um todo, a gente não olhou. Então, naquela época, o dinheiro da SEDAI que tinha era segura no IPANC lá, vamos deixar de pagar, depois parcela, e continua tendo serviço público, continua tendo atendimento, continua tendo os serviços, mas deixou essa deficiência muito grande. E tem um dado do Tribunal de Contas do Estado, que, se eu não me engano, são 68 municípios no Estado do Rio de Janeiro com essa bomba fiscal para estourar. Inclusive, o Tribunal tem determinações que são incumpríveis para 2025 quanto a isso aí. Então, é um assunto que vai ser tratado a nível estadual e provavelmente a nível federal, que é uma bomba fiscal que tem para estourar para o país inteiro. Para o país inteiro. Só isso. Veja bem, isso que o senhor fez agora é discutir a matéria. Eu concordo, mas o senhor não pode, pela posição que o senhor ocupa, falar que eu falei fake news, porque realmente o senhor está com 2 parcelas em atraso. O senhor entendeu a diferença? O senhor não pode fazer isso pelo cargo que o senhor ocupa. Eu acho que é fake news, porque você passa não é fake news. Eu falei que tem 2 em atraso. Não tem 2 em atraso, prefeito? Tem, então o que é fake news? Você pode dizer... É nesse ponto que o senhor peca. Debater a matéria, eu acho grandioso. Eu gosto dos debates políticos que eu tenho com o senhor, quando eles são políticos. Agora, quando o senhor tende para o lado pessoal e querer menosprezar a imagem da casa, porque eu acho que não é a minha, não, é da casa, é onde nós temos nossos atritos. E o pior é a postura do seu vice, porque ele teria que estar compondo e ajudando, e não, e destila ódio. Não sei nem o que está fazendo aí, é um bobo. Não, isso aí, gente, ó, Belfort Roxo já pegou fogo ontem. Nós estamos paz e amor aqui, eu não vim para brigar não, vereador. Olha só, a questão das 2 parcelas, quando eu falo que é fake news, o modo como o senhor apresenta para a população é como se tivesse pior do que estava. E eu acho que a gente vem evoluindo. A gente saiu de 1,5 milhão para 17 milhões. Eu dei toda a explanação do que tem a questão da folha de pagamento, que a gente sabe do aumento fiscal que tem no Instituto, e eu tenho a responsabilidade de pagar sempre o Instituto todo mês. Se está virando de um mês para o outro, estou aqui falando que vira de um mês para o outro, e corriqueiramente, não só comigo, no governo passado, inclusive quando o senhor foi secretário, não tinha um aporte. Por que não tinha um aporte? Porque naquele momento a arrecadação era baixa, porque naquele momento o Instituto ainda não estava zerado de caixa, tinha lenha para queimar. Tinha lenha para queimar. Então, falar que está o débito, aí o cara escuta lá e fala assim, ó, quer dizer então que o prefeito está 1 ano sem pagar? Está 3, não, sair de 1,5 milhão para 17 milhões. Se acumular 3, 4 meses, ele só cobra mais. Vamos dar prosseguimento. Em atendimento à Lei Complementar 141 de 2012, passamos a apresentar em audiência pública o relatório da saúde referente ao 2º quadrimestre de 2023. Fundo Municipal de Saúde, do desempenho das receitas correntes. Do rendimento de depósito bancário, arrecadado 906 milhões, das transferências de recursos do SUS, da atenção primária, 4.228, da transferência de recursos do SUS, da atenção especializada, 2.125, da transferência de recursos do SUS, da vigilância em saúde, 349 mil, transferência de recursos do SUS, da assistência farmacêutica, 86 mil, outros do SUS, 305 mil, transferência de recursos do Estado para a saúde, 1.600.000. Transferência do SUS para profissionais da enfermagem, 105 mil. Totalizando o arrecadado até o 2º quadrimestre, 9.787.652,48 Ainda no desempenho das receitas. Da receita corrente recebida, 9.787.652,48, não houve recebimento de receita de capital, enquanto das transferências financeiras da Prefeitura de impostos e transferências totalizaram 9.781.244,99, de pré-sal à saúde 833 mil,
Do recurso do ROIT, 644 mil, totalizando R$ 21.046.210,24. Somando receita do fundo a fundo mais transferências financeiras da Prefeitura para o fundo. No comparativo, fundo a fundo, Estado e próprios municipais, de impostos e transferências, que é a transferência do município da Prefeitura para o fundo, 9.700.000, da transferência de recursos da União, 6.800.000, de transferência de recursos do Estado, 1.600.000, de transferência do ROI, 644 mil, do pré-sal, 833, recursos outros, 305 e recurso de rendimento, 906. Totalizando 21.046.000. Temos um gráfico comparativo, onde corresponde a receita de impostos e transferências 47%, 34% de transferência do SUS e ali 8%, 3%, 4% e 4% das demais transferências. No demonstrativo da execução orçamentária por elemento de despesa, da coluna pago, vencimentos e vantagem fixa, pessoal, 8.500.000, de obrigações patronais ao INSS, 152 mil, contratação por tempo determinado, 215 mil, indenização e restituição trabalhista, 46 mil, obrigações patronais ao IPANC, ao nosso instituto, 1.057.000, diárias civil, 292 mil, material de consumo, 1.255.000, material de distribuição gratuita, 734 mil, ou de serviço terceiro pessoa física, 38 mil, ou de serviço terceiro pessoa jurídica, 8.050.000, auxílios à pessoa física, 25.400, sentenças judiciais, que é o exame de alto custo e cirurgia, 392 mil, obras e instalações, 317, equipamento e material permanente, que é a despesa de capital, 94 mil, totalizando a despesa paga de 21.241.445,17. Em atenção à pergunta do vereador André, ela se aproxima do liquidado. Da demonstração da execução orçamentária por subfunção, na administração geral, pago 4.400.000, na atenção básica 8.500.000, na assistência hospitalar e ambulatorial 7.400.000, na vigilância sanitária 844 mil, totalizando 21.241.445,17. No demonstrativo da despesa por fonte de recursos do Fundo Municipal de Saúde, impostos e transferências, que recursos ordinários, pago 9.048.000, receita de transferência do SUS, pago 3.652.000, com recursos de transferência do Estado, 5.100.000, transferência de recursos do ROIS federal, 866 mil, e transferência do pré-sal, 1.100.000, totalizando o pago 9.135.872,62 Do total das receitas que servem para a base de cálculo para apuração do gasto com saúde, apresentou um montante de 44.500.000, enquanto que as despesas liquidadas no mesmo período somaram um montante de 9.357.461,30, o que corresponde ao percentual alcançado de 21% no segundo quadrimestre de 23. O total da despesa liquidada da saúde, junto o SUS e as transferências da Prefeitura, somaram 21.223.941,10 em despesa liquidada. Não podemos deixar de observar que o limite mínimo é de 15%. Alcançamos 21%. Das disponibilidades financeiras, em 31/8, da fonte de recursos vinculados de impostos, 208 mil, do bloco de manutenção do fundo a fundo, 4.400.000, do bloco de estruturação do SUS, 1,5 milhão, do fundo a fundo do SUS Estado, 4.900.000, do royalties do petróleo e do pré-sal, 320 mil, de convênio, 714, e do royalties federal, 19 mil, totalizando em banco, em 31/8, 12.219.229,39. São essas as informações objetivas do Fundo Municipal de Saúde até o segundo quadrimestre de 23. Fica franqueada a palavra a todos. Bom, em relação à saúde, Marcelo, eu quero dizer o seguinte: está no período de transição, no meu entendimento, né?
Laure assumiu a pasta, uma pasta complexa há pouco tempo. Igualmente fiz com o secretário anterior, tenho procurado ajudar. Agradeço como tenho recebido não só pela Laure, a Lívia, a Ene, né, doutora Ene, e Braz, tá? Obrigado aí pela maneira como tem recebido, e eu acho que fica claro, né, que a gente está procurando o melhor para o município. Então, obrigado aí, e vou aguardar mais um pouquinho aí. Vocês estão com crédito. Tá bom, vamos lá. Alguém? Prefeito, alguma observação? Então, saúde, a gente vem, né, sempre mantendo esse caixa, e é importante destacar, porque às vezes parece que tem muito recurso, mas os custos de saúde são muito altos e são fontes específicas, então a gente está sempre monitorando e trabalhando isso com a Secretaria de Saúde. Eu só queria deixar registrado também publicamente que a gente está tratando com a nova empresa que assumiu o hospital. Provavelmente aí nos próximos dias a gente vai ter um aditivo desse contrato, com alguns ajustes. Tem até uma falha nossa, o vereador André mesmo até cobrou aqui na Câmara, e a gente vai corrigir, que é a questão do auxiliar de serviços gerais, que no edital saiu como salário mínimo e vai ser corrigido lá para cozinheira, copeira e tudo conforme for. E também alguns ajustes sobre a questão da planilha médica, de pagamentos para centro cirúrgico, e esses custos também estão sendo corrigidos, algumas coisas dentro da lei, tudo sendo tratado com a comissão de saúde, com a equipe que está monitorando. Eu tenho participado também ativamente em conjunto, sabendo da minha responsabilidade quanto a isso. A gente sabe que era uma demanda antiga dessa nova licitação, de fazer essa modificação. Como já falei publicamente outras vezes, o Hospital de Cantagalo, a Santa Casa, optou por não participar da licitação, porque a gente mudou o modelo de fiscalização, o modelo de edital, então é um edital um pouco mais complexo, com muitas exigências por parte da Prefeitura para a prestação de contas em relação a eles, e a gente está buscando ser muito rigoroso, justo e equilibrado, para que seja um serviço melhor para a população. Então, isso tem dado muito trabalho para a Secretaria de Saúde. Quero parabenizar a Laure, a todas as duas Lívias, a doutora Rayane também, que assumiu lá no jurídico, a Valesca, que está lá na regulação das cirurgias, a Érica, a Cleito, a Ana Cristina, né, ela está sofrendo bastante, mas eu tenho certeza que a gente vai encontrar um bom caminho, o doutor Roberto também, que assumiu lá o CAPS, para que a gente possa encontrar um equilíbrio, e a gente sabe também que esse custo do hospital vai ficar maior, e a gente hoje paga um hospital e meio, também por causa do Antônio Castro, que a gente hoje tem R$400 mil para o ano que vem de precatórios a serem pagos, praticamente todo esse valor é dos antigos processos do hospital que a Prefeitura foi responsabilizada. Então a gente não quer que esse mesmo erro possa voltar a acontecer. Com Cantagalo tinha também esse controle rigoroso, principalmente sobre a questão das folhas de pagamento. Todos os funcionários com o término do contrato receberam suas rescisões, foi toda a parte da Prefeitura feita e paga, e a gente espera que esse novo contrato a gente possa melhorar ainda mais o atendimento. E a gente tem também o acordo da compra do prédio, a gente já tem a sentença favorável para o município, houve 2 embargos de declaração de partes interessadas, pedindo revisão da sentença, e a gente tem esse momento favorável para o município da sentença, e a gente vai estar lá, enquanto município, com a Procuradoria, fazendo todas as argumentações e defesas para que possa ser concluído esse processo e o município pagar essa aquisição do prédio, os aluguéis, e que também vários outros ex-funcionários do hospital possam ter ali o seu direito de receber nesse futuro edital de credores que vai ser constituído. Administrar a saúde a curto, médio e longo prazo, você não vai resolver saúde da noite para o dia. Então, a gente sabe da dificuldade hoje, principalmente para a contratação de médico da família. A gente fez um processo seletivo, aprovado por essa casa, para contratar 4 novos médicos. Foi fracassado na primeira edital, fracassado novamente agora, porque teve 2 inscrições, mas os 2 médicos, na última hora, desistiram de tomar posse. E a gente agora está buscando um outro caminho, com modificação de carga horária, que agora, por uma lei federal, permite. E provavelmente a gente vai estar mandando aqui para os vereadores, tá, Bit, para vocês, esse novo projeto, no caso, dobrando a quantidade de médicos, mas reduzindo a carga horária, podendo assim pagar um salário melhor para eles. E eu acho que aí sim a gente vai ter sucesso em encontrar esse equilíbrio. Então a Secretaria de Saúde está medindo esforço para rapidamente a gente mandar esse projeto, revogando aquele outro do último processo seletivo, e a gente fazendo um novo com a carga horária menor, mas cumprindo as 40 horas, que é o que o Ministério da Saúde determina para a atenção da família, que eu acho que hoje é o nosso maior problema na saúde, essa dificuldade de atendimento médico. Então isso está dando uma sobrecarga também no hospital, como sempre foi, que também a gente sabe que a gente viveu ano passado um bom momento, conseguindo ter os 6 médicos de rotina, mas esse ano a gente está com déficit de 1. Então até fala assim, está faltando médico na Lavrinha, no São Luís não está faltando médico
em nenhuma unidade, está tendo um rodízio. Então, tem redução de tempo. E só. Laura, quer falar alguma coisa? Em prosseguimento, convido a secretária de Saúde para... Bom dia a todos. Mais uma vez aqui nós estamos aqui nessa prestação de conta do Executivo Municipal, essa audiência pública, do segundo quadrimestre. O que eu tenho que falar aqui, o prefeito, como base de governo, nós temos também oposição, nós temos que respeitar a opinião de todos, mas de uma forma que sejam esclarecidas, com coerência, que cada um saia daqui sem nenhum rancor, mas que eu vejo hoje o Executivo trabalhando de uma forma, eu que venho de outras gestões, o qual também já assumi algumas secretarias e alguns governos, tive o prazer também de trabalhar com o Thiago Romito, quando foi secretário de Fazenda, tive o prazer também de ter contato com o vereador André também, que trabalhou na Secretaria de Administração, e são pessoas sabedoras, mas que hoje eles estão no lado da oposição, mas eu vejo que a Câmara está fazendo o papel dela de cobrança, mas que a gente seja coerente nas nossas cobranças. E eu vejo hoje também o Executivo, cada um tem uma forma de pensar, não querendo voltar no passado, nas gestões passadas, mas eu percebo que o Executivo Municipal hoje, atual, ele vem trabalhando com uma palavrazinha simples que poderia ter sido feita desde as outras gestões passadas, que se chama planejamento. Eu vejo hoje o atual governo trabalhando com planejamento. Nada mais é o quê? Que pensar na frente o que pode vir a acontecer, coisas que no passado não fizeram e que, infelizmente, veio a acontecer nas gestões que aí foram seguindo. Eu vejo hoje o prefeito aqui, a explanação do prefeito aqui, muito boa, explicando realmente como vem acontecendo, como está sendo empregado essa verba pública, não só esse dinheiro que hoje fomos aí agraciados, vamos dizer assim, com esse das águas dos rios, mas que está sendo aplicado de uma forma transparente, está sendo usado de uma forma para que o Executivo realmente possa trabalhar e que ainda tenha esse dinheiro em caixa. Eu parabenizo hoje aqui o Executivo Municipal, vejo aqui nessa prestação de conta que nós estamos no segundo quadrimestre, venho acompanhando e acredito muito hoje no atual governo. Tá? E tenho certeza que o senhor vai conseguir alcançar esse objetivo e que futuramente aquilo que hoje nós estamos vendo que está sendo feito, futuramente está havendo um planejamento melhor para que o senhor continue governando ainda melhor ou que venha um outro que pegue realmente um executivo bem mais organizado, como foi feito em outros mandatos aí. É só isso. Presidente, só um minutinho, só para não parecer que, como a Laura vai apresentar os dados da saúde agora, e eu vou falar sobre um assunto que eu estava conversando com ela aqui, só para não parecer que por acaso eu esteja rebatendo alguma informação dela, que não é esse o intuito, na verdade é trazer um pensamento, uma reflexão para a gente aqui. Nessa semana, infelizmente, a gente teve a perda de um paciente aqui por um problema de um AVC hemorrágico, e a família judicializou, mas judicializou o Estado. E mesmo assim o Estado não conseguiu dar resposta suficiente, tanto que o paciente faleceu. Então é muito importante, que aí eu estou dizendo aqui como um munícipe e como parlamentar hoje, que a gente busque ao Estado, já fiz isso durante essa semana, mas eu peço a ajuda dos colegas, do prefeito, do vice, dos outros entes políticos aqui, que estão aqui presentes, que a gente busque ao Estado, que o Estado faça na nossa região algo pelos nossos munícipes em relação à referência com relação à saúde. Por quê? Por exemplo, esse paciente ele seria transferido para um hospital de grande porte em São Gonçalo, em Volta Redonda, algo muito fora do padrão que já tem uma demanda absurda. A gente, de
Teresópolis, de Cachoeira de Macacu até Itaperuna, a gente vive um deserto de referência em várias especialidades com relação ao Estado, quando a gente fala de Estado. Então, por exemplo, as obras do Hospital de Friburgo, do Hospital do Câncer de Friburgo, anda, para. Então, a gente, assim, mais uma vez, como eu disse, né, eu estou fazendo essa busca. A gente pede, por exemplo, aos vereadores e ao prefeito, ao vice, que possam também interceder, porque não é a primeira vez que isso acontece, e não é, eu soube, né, e nesse caso não é culpa, porque, por exemplo, quando a família judicializou, saiu na sentença que o Estado deveria ser o responsável. E o Estado, na verdade, hoje faltou nesse ponto. Então, eu queria dizer isso e queria dizer uma outra coisa, como eu disse para a Laura aqui agora, para a secretária. 90% dos atendimentos que são feitos no pronto-socorro do Hospital de Cordeiro são atendimentos, bem dizer, ambulatoriais. Então, quando a gente melhorar essa questão da atenção básica, a gente vai, com certeza, desafogar o hospital. E, mesmo assim, as famílias têm por hábito, né, ir ao hospital. Sentiu uma dor, vai ao hospital. Vai ao hospital. Então, a gente tem isso. E isso é cultura, é a médio prazo, a gente sabe que isso vai mudar ao longo do tempo. E era justamente essa explanação que eu queria fazer agora no momento, para não parecer que eu estou, por acaso, rebatendo algum dado que você vai passar aí, que eu tenho certeza que vai enriquecer aqui para a gente. Obrigado. Bom dia a todos. Vamos começar agora os nossos dados da Secretaria de Saúde. Vamos começar com algumas realizações que a gente fez desde o começo do ano. Aqui são algumas realizações feitas no mês de janeiro. Foi o Janeiro Rosto, fizemos várias ações nas unidades, muitas abordagens em todas as unidades de saúde da família. Começaram em agosto as reformas da Unidade de Saúde da Família do Manancial. Fizemos reuniões de planejamento de cobertura vacinal, que o Estado nos cobra muito, sempre, sobre a cobertura vacinal. Houve também o planejamento para o atendimento fisioterapêutico na Academia da Saúde. Foi feita a licitação dos equipamentos, esses equipamentos já chegaram. Estamos colocando os equipamentos novos aqui no posto, onde a gente tem um centro de reabilitação. Já tem equipamento lá embaixo, vamos começar a montar a sala. E quando a unidade de saúde da família da Lavrinhas ficar pronta também, que está em reforma, também teremos um consultório de fisioterapia lá na Lavrinhas. Em fevereiro foi o dia das doenças raras, o mês das doenças raras. Fizemos também reuniões de planejamento com as coordenações, com o Dr. Marcos, na época. Na época do Carnaval também fizemos ações preventivas, informativas. Também sempre fazemos campanhas de combate ao álcool, às drogas. Também temos o tabagismo, o programa do tabagismo. Março, o mês da mulher. Também estamos sempre fazendo... estamos na Pena, né, na zona rural, fazendo ações nas escolas, na nossa unidade lá. E tivemos entrega do SAMU, da ambulância do SAMU, que também estamos fazendo, conversando com o Estado, para depois a gente poder colocar o SAMU aqui. Essa ambulância fica lá e só pode ser usada com a implantação do SAMU no município. Início de vacinação dos idosos com a bivalente, salas de grupo de espera com as mulheres, fizemos a nossa conferência municipal, as ações educativas na saúde bucal nas escolas não param, são feitas regularmente, todos os meses, todas as escolas recebem os dentistas para essas ações. Outras datas comemorativas que fizemos nas unidades. Aí veio o abril, com o mês de conscientização do autismo, vacinação dos acamados e domiciliados com a vacina do bivalente, grupos educativos, atendimento noturno na unidade da família de saúde do centro. Começamos lá no centro, enquanto a nossa reforma aqui no posto de saúde estava sendo feita, e agora os atendimentos noturnos são no posto de saúde aqui do Rodolfo, com atendimento odontológico, preventivo, atendimento médico aqui no posto de saúde do Rodolfo. Participação de técnicos na unidade de saúde de oficina na Fiocruz. Outra coisa que a gente preza muito na nossa secretaria é que os nossos profissionais sejam capacitados. A gente está sempre mandando eles para capacitação, para fora, para sempre atender melhor a população.
vacinação dos profissionais no Hospital Municipal, ações educativas sobre a dengue nas escolas, saúde presente na zona rural, atividade de saúde bucal no Retiro, palestras sobre bullying e violência nas escolas. O CAPES também está sendo assim, incansável, fazendo muitas palestras, assim, visitando muitas escolas. Nós também fazemos muitas reuniões entre as equipes nossas, com o CAPES, orientando, o Betinho sempre presente com a gente, conscientização de dengue nas escolas, palestras com a enfermeira Roberta Leite sobre autismo. Essa palestra foi maravilhosa, foi lá no bairro São Manuel. Início das atividades de grupo de caminhada na unidade de saúde do Rodolfo, que até hoje está assim, ótima. Elas toda terça, quarta e quinta elas fazem essa caminhada, aferição de pressão, tudo direitinho lá para elas. Continua assim, grupos educativos nas unidades. Outras datas comemorativas. O maio é o mês da luta antimanicomial, foi feita muita coisa também. Vacinação no nosso posto de saúde já reformado. Vacinação contra a gripe no NAT. O NAT também é outra unidade que a gente está sempre presente. Vacinação contra a gripe nos domicílios. Vacinação no Hospital Municipal. Dia das Mães, o mês de maio assim, foi assim, muito legal em todas as unidades, com as mães, com várias ações educativas. O dia da enfermagem também, a gente levou nossos profissionais de enfermagem para fazer uma palestra, um dia bem legal. Processo seletivo do médico, como o Leonan falou, a gente fez o processo seletivo, abrimos 2 vagas, 2 inscritos e 2 desistências. Também tivemos a inscrição nos mais médicos, 3 médicos fizeram a inscrição e os 3 desistiram. Saúde presente no Alto do Retiro, coleta de sangue de pacientes, de moradores da zona rural. Isso é uma ação muito legal na zona rural, porque a gente evita que o paciente venha até cá. Quando tem coleta de sangue lá, a gente leva o coletor do laboratório na zona rural para fazer essa coleta lá. E lá também tem atendimento do pediatra. O consultório lá está odontológico, nós estamos acabando de ajeitar todinho para voltar às consultas odontológicas lá também. Mas quando o paciente da zona rural precisa vir ao dentista, o nosso carro vai lá e busca eles. Tivemos também debate sobre a luta antimanicomial, outras datas comemorativas, o Dia Mundial Sem Tabaco, o Dia Nacional do Técnico Auxiliar de Enfermagem, Junho Vermelho, fizemos grupos de hipertensão e diabetes em todas as unidades de saúde da família, né? Vacinação nas escolas, o exame de audiometria, o teste da orelhinha, voltou aqui no centro de saúde, então os pais que precisam fazer esse exame, nós temos aqui. A reinauguração do nosso centro de saúde João Guimarães Duarte. Aí tem algumas fotos. Mudança do atendimento noturno para o centro de saúde, com exame preventivo, consulta médica, consulta odontológica e vacinação de adultos. Fizemos também vacinação na subseção da OAB, campanhas de vacinação, Julho Amarelo, vigilância ambiental no combate à infestação do mosquito pólvora lá no posto de Monta, grupo de educação na unidade de saúde da família na unidade do São Luís, reunião de equipe do núcleo de educação e saúde. A educação e saúde também aqui é muito ativa no município, assim como a vigilância. Hoje, nossa vigilância de endemias é uma das equipes mais bem equipadas da nossa região. Vacinação nas escolas, dia D de vacina, reuniões da vigilância sanitária para a organização da exposição. Tivemos o Agosto Dourado. No Agosto Dourado foi possível só fazer em setembro por conta do tempo. Foi feito um evento muito legal com as mães, com processos educativos para amamentação. E tivemos também nossa Assembleia Ordinária do Conselho Municipal do Consórcio. Mais grupos educativos.
a nossa Roberta, da Farmácia Básica, participando da equipe da Farmácia de Seminário de Organização. Ela também está sempre se atualizando, sempre trazendo coisas boas para a nossa farmácia. Hoje temos uma remume de mais de 184 medicamentos. Hoje temos em falta 5. 2 porque não estão fabricando mais e 3 que já estão a caminho, estão vindo de Erechim. Campanha de multivacinação, ações de saúde bucal, campanha antirrábica, é isso, até agosto. Os números de ações e atendimentos de procedimentos do primeiro e segundo quadrimestre. Ações de saúde mental. O acolhimento inicial, tivemos no primeiro quadrimestre 314 e no segundo 298, total de 612. Atendimento individual foi um total de 2.516. Atendimento em grupo, 986. Quero destacar esse atendimento em grupo, que é feito lá no CAPES, por quê? A gente consegue otimizar esses atendimentos individuais. Às vezes, conseguimos no grupo já resolver muitos problemas com os pais a respeito de crianças, entendeu? Então, esses grupos estão sendo muito importantes. Visitas domiciliares, 64, atendimento familiar, 254, práticas corporais, 105, práticas expressivas, 60, matriciamento, 44, articulação de rede, inter e intra, 184, e ação de redução de danos, no total de 101. As vigilâncias, as ações das vigilâncias. Aí aqui a gente tem recebimento de denúncias, atendimento de denúncia, análise de amostras de água, cloro, turbidez, flúor, ações de combate a arboviroses, visitas dos agentes de endemia. Então, aqui a gente tem todos os números no total, que é muita coisa que a vigilância ambiental faz. Credenciamento e exames de alto custo. Biópsias de tireoide e mama foram no total de 9. Densitometria óssea, 48, no segundo quadrimestre, 16, no total de 64. Mamografias, 124, 169, 293 no total. Exames radiológicos, 493 no primeiro quadrimestre, no segundo, 624, um total de 1.117. Exames laboratoriais. No primeiro quadrimestre foram 18.128, no segundo, 27.629, totalizando 45.757 exames laboratoriais. Endoscopia digestiva, 42 no primeiro, 66 no segundo, total de 108. Holter foram realizados 20 no total, mapa no primeiro quadrimestre 3, no segundo quadrimestre 23, teste ergométrico 7 no primeiro, 30 no segundo, exames proctológicos 14 e 12, totalizando 26. A farmácia básica, a gente tem aí no primeiro quadrimestre os valores de entrada da farmácia básica, total de R$ 886.448,53 e dispensado R$ 232.250. Farmácia judicial, temos um total de R$ 312.879,91. Na atenção básica, consultas médicas, no primeiro quadrimestre tivemos 3.411, segundo quadrimestre 5.824, no total de 9.235. Consultas de enfermagem, 2.271, segundo quadrimestre 2.799, no total de 5.070. Consultas odontológicas nas unidades de saúde da família, 1.343, 1.345, no total de 2.688. A odontologia nas escolas foram 757 atendimentos no primeiro quadrimestre, no segundo 1.593, no total de 2.350. Consultas de fisioterapia, 635, no segundo quadrimestre 641, um total de 1.276. Consultas de pré-natal, 624 no primeiro quadrimestre, no segundo 734, e o total de 1.328. Prevenção do câncer uterino, 435, 346, no total de 677.
Atendimento DST-AIDS, 63 no primeiro quadrimestre, 87 no segundo, 150 no total. Atendimento diabetes mellitus, primeiro quadrimestre 936, no segundo quadrimestre 1.061, total de 1.997. Atendimento aos pacientes com hipertensão arterial, no primeiro quadrimestre 1.756, no segundo quadrimestre 1.996, no total de 3.752. Atendimento de hanseníase 1 no primeiro, no segundo quadrimestre 8, no total de 9, e de tuberculose 1 no primeiro quadrimestre, 4 no segundo, no total de 5. As ações e serviços na policlínica, ali no nosso posto de saúde. Aplicação de vacinas, 206, esse é só na nossa policlínica, sem ter a vacinação nas unidades de saúde da família, que são feitas diariamente. Aplicação de vacinas no primeiro quadrimestre, 206, segundo quadrimestre, 268, no total de 474. Aferição de pressão arterial, 450 no primeiro quadrimestre, no segundo quadrimestre, 320, no total de 770. Atendimentos de pediatria, só no posto de saúde, 71, segundo quadrimestre, 65, no total de 136. Teste da orelhinha no primeiro quadrimestre foram 13, no segundo 60, totalizando 73. Atendimento de gastroenterologia, no primeiro quadrimestre 96, no segundo quadrimestre 85, no total de 181. Teste da liguinha, um total de 130, eletrocardiogramas no primeiro quadrimestre 541, no segundo 400 e no total de 941. Audiometria, 72 ao total. O polo de medicamentos excepcionais, que é a farmácia nossa do Estado. Os atendimentos realizados foram um total de 7.101 atendimentos. Farmácia básica, já falamos essa parte. Transporte. Pacientes cadastrados novos. No primeiro quadrimestre, 52 pacientes cadastrados novos. No segundo, 30, um total de 82. E pacientes cadastrados, usuários do nosso transporte. Primeiro quadrimestre, 2.422 pacientes. Segundo quadrimestre, 2.452, um total de 4.874. O nosso serviço social, atendimentos no setor de serviço social na Secretaria de Saúde. No primeiro quadrimestre, 1.531, no segundo quadrimestre, 620, um total de 3.151. Regulação de reabilitação de órteses e próteses, foram 15 no primeiro, 24 no segundo, 39 pacientes atendidos com órteses e próteses. Ajuda de custos, no total de 5. Solicitações diversas, leite especial, visita domiciliar, no primeiro quadrimestre 26, no segundo quadrimestre 32, um total de 58. Planejamento familiar, no primeiro quadrimestre 12, no segundo quadrimestre 16, no total de 28. Uma coisa que eu tenho para falar do planejamento familiar, que desde 2014 o planejamento familiar estava parado. E a gente voltou no governo de Leonan com o planejamento familiar, e está andando bem, está sendo feitas as laqueaduras, tudo certo, era feito pelo Dr. Marco Antônio, agora o Dr. Lauro, tudo andando perfeitamente. Reagendamento, 36 unidades em tratamento fora do domicílio. Então, no primeiro quadrimestre foram 320 agendamentos, no segundo 420, total de 740. Atendimento domiciliar com oxigênio, pacientes domiciliados e acamados que necessitam de oxigênio e a gente fornece. No primeiro quadrimestre foram 12 pacientes, no segundo 15, um total de 27 pacientes usando oxigênio em casa. Síntese informativa judicial, 8 no primeiro quadrimestre, no segundo 11, um total de 19. Agora a gente vai falar sobre a produção dos nossos serviços credenciados. Hoje a gente tem quase 15 especialidades novas no credenciamento, e aqui vamos falar de algumas delas. Cardiologia, no primeiro quadrimestre foram 854 atendimentos, no segundo 900, um total de 1.754. Neurologia, 616, no segundo 510, 1.126 consultas neurológicas. Urologia, 278, 294, total de 572.
Oftalmologia, 451, 380, 831. Ortopedia, 912, segundo quadrimestre, 876, no total de 1.788. Angiologia, 241, segundo quadrimestre, 288, total de 529. Exames feitos de alto custo no nosso credenciamento. Ecocardiograma, 253, 286, total de 539. Eletroencefalograma, 31, segundo quadrimestre, 28, total de 59. Mapeamento cerebral, 54, 50, 104 no total. Eletroneuromiografia para membros inferiores, 106, 102, 208 no total. Ultrassonografia geral, no primeiro quadrimestre, 2.847, no segundo quadrimestre, 2.630, no total de 5.477 ultrassonografias. Tomografias, 579 no primeiro, 680 no segundo, 1.259 no total. Ressonância magnética, 436 no primeiro, 551 no segundo, 987 no total. Densitometria óssea, total de 535. Mamografias, total de 593. Exames radiológicos, 1.141 no primeiro, no segundo, 1.069, no total de 2.210. Exames laboratoriais alto custo, no primeiro quadrimestre, 34.654, no segundo, 32.399, total de 67.053 exames laboratoriais. Endoscopias digestivas, foram 308 no primeiro, no segundo, 314, 622 no total. Holter, 31, 26, no total de 57. Mapa, 54, 50, 104 no total. Teste ergométrico, 56, 42, 98 no total. Exames proctológicos, 147, 146, 293. Encaminhamentos para fora do domicílio. Consultas fora do domicílio. Primeiro quadrimestre, 295, 391 no segundo. Exames, 91 e 88. Cirurgias eletivas fora do domicílio, 17 no primeiro quadrimestre, 12 no segundo. Cirurgias eletivas judiciais, 1 no primeiro quadrimestre, 3 no segundo. E diversos atendimentos fora do domicílio, 314, 298 no segundo. Ações de vigilância em saúde, reuniões do Núcleo de Vigilância em Saúde. Foram um total de 16, reuniões intersetoriais, 3, revisão de protocolos e serviços, 2, campanhas de vacina, 2 no primeiro quadrimestre, 12 no segundo, um total de 14. Aí vem os dados vitais e óbitos, que a Nádia acompanha para a gente. Algumas doenças infecciosas, no total de 4, neoplasias e tumores, 18, doenças endócrinas e metabólicas, 4, doenças do aparelho circulatório, 33, algumas afecções do período pré-natal, 3, sintomas e sinais achados de causas indefinidas, 11, causas externas de mortalidade, suicídio, 12. 5, 1 suicídio, 7, 2 suicídios, 12 no total. Aí também temos algumas porcentagens da cobertura das ações de vigilância das vacinas de hepatite, BCG, todas as vacinas aí. Aí, uma justificativa das baixas coberturas vacinais do segundo quadrimestre. Os sistemas do DataSUS passaram por diversas manutenções e revisões, e aí houve algumas perdas de alguns dados, só que o Estado já está providenciando junto com o pessoal da Imuno. Assistência hospitalar, internação em clínica médica, tivemos um total de 573. Internação em clínica cirúrgica, 144. No segundo quadrimestre, 158. Total de 302. Internação na pediatria, 35 no primeiro quadrimestre, 34 no segundo, 69 ao total. Obstetrícia foram, no primeiro quadrimestre, 47, no segundo, 49, um total de 96. Consultas de urgência e emergência no hospital,
no primeiro quadrimestre 13.727, no segundo 11.594, total de 25.321. Classificação de risco 6.319, 6.412, total de 12.731. Consulta com observação de até 24 horas, no primeiro quadrimestre 2.316, no segundo 4.123, no total de 6.123. Cirurgias de emergência foram feitas no primeiro quadrimestre 8, no segundo 14, no total de 122. Curativos 267 no primeiro quadrimestre, no segundo 132, no total de 399. Lembrando que as nossas unidades de saúde da família também fazem curativos diariamente. Cirurgia ortopédicas no primeiro quadrimestre são 3, no segundo 4 e no total de 7. Cirurgias eletivas abertas no primeiro quadrimestre 40, no segundo 29 e um total de 69. Cirurgias eletivas por vídeo, no total de 32, pequenas cirurgias 130, cirurgias vasculares 32. Acabou? Ah, chegou o final. Então é isso, aqui está a nossa apresentação. Eu quero agradecer a todos os nossos... Todos os nossos colaboradores que estão aqui, todos os nossos funcionários, pela dedicação deles, o trabalho. Só a gente sabe que a gente corre o dia todo, o quanto que a gente sua, o quanto que a gente chora junto. Nossos telefones não param, é dia e noite a gente trabalhando, planejando ações. Vem aí o Novembro Azul, estamos programando um Novembro Azul bem legal para a população masculina. E a nossa Nádia quer falar um pouquinho. Eu sou enfermeira responsável pelos dados vitais do município, né? Nascidos vivos e os dados de mortalidade. Eu botei alguns dados ali, eu retirei principalmente as coisas que a gente pode prevenir, né? Doenças como câncer, câncer de próstata, câncer de colo de útero, câncer de mama, né? São coisas preveníveis, pelo menos assim, não é dizer que a pessoa não vai morrer de câncer, mas pode morrer tardiamente, né? E não precocemente, como a gente, às vezes, tem algumas mortalidades. Não é que a pessoa não vai morrer de infarto, mas pode ser tardio, né? Não pessoas com 57 anos. Né? Então, esses dados que a gente colocou ali servem para o planejamento de ações que o município tem que fazer. Né? Então, se a gente tem morte por infarto ou por câncer com pessoas de 57 anos, a gente pode planejar o cuidado, né, dessas pessoas, a busca para fazer exame de próstata preventivo, né, na mulher, e para evitar o óbito precoce. Esses dados ali servem para isso, só para orientar. Algum de vocês quer falar mais? Betinho, quer falar? Quer? Betinho também quer. Só algumas informações que eu acho que valem a pena serem compartilhadas com relação à saúde mental. E nós temos tido ali a oportunidade de fazer algumas alterações, e uma das questões que tem sido muito importante é a conscientização a respeito do CAPS, a respeito do trabalho que nós temos que prestar e, às vezes, as expectativas que a comunidade tem, que, no final das contas, não correspondem. E é nesse processo que nós estamos trabalhando, conscientizando a população. Saúde mental, o CAPS especificamente, nós somos voltados para atendimento à crise. Então, né, nós temos hoje uma estrutura que, né, temos até que agradecer a administração pelo respaldo, pelo apoio, mas nós temos conseguido atender as demandas, diminuir as filas de espera, e nós temos conseguido, portanto, assim, produzir um resultado bem positivo. Então, agradecer à administração. Agradeço por quê? Porque a gente tem observado realmente um investimento e um cuidado nesse sentido. Eu quero fazer uma correção aqui.
foram 560 atendimentos de gastroenterologia. Passar a palavra aqui ao nosso vice-prefeito aqui também, para poder explanar aí. Um bom dia a todos, presidente, um bom dia. Parabenizei pela condução dessa reunião, da apresentação do nosso segundo quadrimestre. Como bem colocar pelas suas palavras, esse que é o diferencial, né? Nosso prefeito Leonan, é o planejamento que nós temos. E, prefeito, dizer mais uma vez que é uma grande honra estar aqui na Câmara Municipal, conduzindo toda essa reunião com esse grande timaço que nós temos aí de secretários, servidores. É uma honra ter vocês aqui conosco. E lembrar sempre que muitas vezes as pessoas têm uma ambição de colher o que nunca plantou. Mas, graças a Deus, não é o caso da nossa gestão. Nós estamos aí realmente colhendo o que estamos plantando com muito trabalho, muita determinação, um time de secretários que se falam entre si. Está aí o nosso secretário, a quem eu dirijo a palavra, Ronaldo Moisés, um grande secretário de administração. Já estamos há muitos anos sem escutar gritos, né, nos corredores lá da prefeitura, sem escutar acusações. E a gente fica vendo como que é a condução bem feita do nosso secretariado. É um secretariado que trabalha e que entrega resultados. E não podia ser tão diferente como nas colocações. E meu prefeito Leonan pode sempre contar comigo na atuação, no trabalho conjunto. Não são palavras em tom alto, palavras chulas, que vão fazer esse trabalho aqui ser desmerecido. Porque até, aliás, né, todos aí sabem da minha biografia, são 35 anos de Cordeiro, raízes fincadas na cidade, já outros aí qualquer enchente leva. Né? Mas desde já, somente agradecer vocês, o meu muito obrigado, que continuem a fazer a diferença pela nossa cidade. Ô, Laura, parabenizar aí, principalmente pelos dados do hospital também, que foi incluído na planilha. Parabenizar toda a equipe, estou muito feliz pelos números apresentados. A forma como está sendo apresentado melhorou muito. Quero também registrar aqui o agradecimento ao Dr. Marcos, que saiu, né, da Secretaria de Saúde, que vai deixar aí um legado também, fez muitas coisas importantes. E quero desejar boa sorte para você, aqui publicamente, a toda a equipe, ao qual fiz questão de confiar, principalmente a você, que é de longa data uma cordeirense também, assim como todo o nosso secretariado, e a toda a equipe que está com você, que são pessoas daqui, pessoas que estão se dedicando, e eu tenho certeza que vai fazer um trabalho ainda melhor do que o Dr. Marcos vinha fazendo, com mais diálogo, aproximando mais os servidores da saúde. Então, tenho certeza que essa nova gestão do hospital, quero registrar aqui a Roberta Leite também, que é bom ter do lado, porque do outro lado sofre com ela cobrando, porque a gente sabe que ela cobra muito, e eu fico muito feliz também do trabalho que vocês têm feito em relação à cobrança da nova administração, porque eles estão passando um perrengue, mas é isso mesmo que a gente quer, mas é um diálogo franco, uma cobrança franca. Agradecer o Braz aqui, nosso controlador interno também, de pequeno só na altura, mas é um grande profissional. Felipe, nosso secretário de planejamento. Ao Badini aí, o Paulo Guedes, das finanças, que ele segura a contabilidade lá, e a gente sabe que esse ano é um ano de segurar todas as pontas. Agradecer principalmente, Bit, a todos os vereadores aqui da Câmara, independente de posicionamento, de ideias. Eu acho que isso aí que engrandece a cidade, esse debate democrático, respeitoso, às vezes um pouco mais quente, mais acalorado, mas longe do que aconteceu ontem em Belford Roxo, né, que os vereadores ontem tampando na briga. Então, eu fico muito feliz, apesar de tudo, a gente está aqui cordeirense, a gente quer o melhor para a nossa cidade, a gente quer que as coisas aconteçam, cada um da sua maneira, cada um ao seu modo, assim é a democracia, assim é a humanidade, ninguém é igual a ninguém, todo mundo tem seus argumentos. Agradecer a Elvis, aí, um grande vice-prefeito, meu parceiro também, está sempre do meu lado, um pouco mais temperamental e mais quente do que eu, mas é assim que a gente se soma, cada um com o seu pensamento, né? O nosso chefe de gabinete, Gilbertinho, nosso secretário de Serviço Público, todos os secretários, servidores, principalmente da saúde, que são aí muito cobrados, às vezes, até conversando com o Roberto há pouco tempo, às vezes o próprio servidor da saúde acaba sendo cobrado e por questões políticas sofrendo, né? Então fica aí o meu registro, o meu apelo, que a gente respeite os profissionais de saúde, os profissionais que estão no hospital, que estão na unidade básica, na atenção básica. A gente vê algumas postagens, principalmente em rede social, que vêm a ofender o trabalho dos servidores, a questionar esse trabalho dos servidores. Então, às vezes, quer discutir política, mas acaba errando a mão e ofendendo a quem está ali como concursado, seja como cargo de confiança do prefeito. Na saúde mesmo, quase que metade dos cargos comissionados que tem lá são todos já de muitos anos. Né? Quem não conhece Conceição
E quem vai achar que Conceição não é concursada? Não é verdade? Então, a gente tem muitos servidores ali, a Roberta, que está na farmácia, que permaneceu conosco, né, que faz um grande trabalho, você vê aí, de tantas cobranças que a gente tem, eu sempre cito isso lá na prefeitura, falando sobre saúde, que na farmácia ninguém chega brigando comigo que está faltando algum remédio. Então, a gente vê o empenho que a Roberta tem, junto com toda a equipe da farmácia, para a gente ter esses medicamentos, a Remum, que foi aumentada a quantidade de medicamentos, é aprovado aqui pelos vereadores, então a gente não faz nada sozinho. O orçamento municipal é aprovado aqui pela Câmara, as leis são aprovadas pela Câmara, a fiscalização é feita pela Câmara, então não tem executivo bom com legislativo ruim, não tem legislativo bom com executivo ruim. Então a gente cresce a cada dia junto e a gente ainda tem um poder judiciário, que é o poder mediador, o Ministério Público, tribunais para fiscalizar, para cobrar, então a gente é muito cobrado. Às vezes eu tenho que responder o mesmo assunto em 5, 6 lugares, faz parte da democracia, acho que se passa a mão. Erra-se a mão em algumas coisas? Erra. Gera sobrecarga para o executivo, não gera para mim só, gera para os servidores da Procuradoria, gera para os servidores da estação, da Fazenda, mas, enfim, faz parte do processo político. Eu não faria dessa forma e não fiz como fui contrário, mas eu respeito quem pensa diferente e a gente vai seguir assim. Então, Bitch, agradecer aí por estar presidindo a mesa, agradecer mais uma vez a toda a população, né, em breve vai estar sendo disponibilizado no site da Prefeitura a audiência pública, assim como a gente fez em todas as audiências, em fevereiro a gente está de volta. Muito obrigado a todos aí, parabéns pela apresentação feita pela Secretaria de Saúde. Espero que os números melhorem cada vez mais, principalmente nos atendimentos médicos, que a gente sabe que precisa melhorar, e os exames de credenciamento também, que vem crescendo, mas ainda não o suficiente. Mais alguém quer fazer o uso da palavra? Não? Marcelo, está tranquilo? Tem mais alguma coisa? Laure? Não? Então, eu quero aqui agradecer a presença do excelentíssimo senhor prefeito, do vice, né, dos vereadores, aí, o André, o Tiago, né, a todos os secretários presentes, funcionários, conforme o prefeito falou aqui, às vezes tem uns debates calorosos, mas eu sei que a intenção nossa é a mesma, né? É querer o melhor para o município, né? Então, mais uma vez, senhor prefeito, agradecer e dizer que a Câmara está com as portas abertas aqui para o Executivo, para qualquer esclarecimento, né? E aí nós damos já como encerrada essa audiência pública, segundo quadrimestre. Obrigado a todos.